No vídeo de hoje eu vou falar sobre a oratória do Arthur Aguiar no BBB 22. Fique ligado! Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre oratória, em especial a oratória do ator Arthur Aguiar, que está no BBB 22. Esse é um vídeo que algumas pessoas já me pediram no Instagram, inclusive. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, eu posto bastante conteúdo lá também, tá? Você me segue lá, @fonolucianesagrete. E assim, lá eu posto também, enfim, informações de um modo geral sobre comunicação. Então já me segue lá também para que você fique mais juntinho, mais por dentro aí dos babados. Mas o que acontece? Eu recebi aí algumas mensagens falando, fala da oratória do Arthur Aguiar, ele tá se expressando muito bem no jogo da discórdia e tal. Só que eu não tinha feito ainda, gente, porque eu confesso que esse Big Brother eu não tô assistindo muito. Eu assisto pelo Instagram, como a maioria das pessoas que eu conheço tá fazendo, sabe? Eu sigo várias páginas de fofoca que só falam no Big Brother, então eu tenho consciência mais ou menos do que tá acontecendo, mas assistir mesmo, eu assisti muito pouco. Diferente dos dois últimos. Os dois últimos eu realmente vi. Tanto que, assim, no ano passado eu fiz vários vídeos sobre cada participante do BBB. Inclusive, se te interessa isso, eu vou deixar até aqui linkado alguns para vocês poderem assistir. Eu fiz vídeo falando sobre a fala da Juliette, a fala da Thaís, de vários participantes do ano passado, porque eu tava realmente assistindo. Esse ano eu não tô, né, assistindo mesmo. Eu vi uma vez ou outra. Mas enfim, de qualquer maneira, eu vou falar sobre a oratória dele de um modo geral, porque eu andei vendo vídeos, comecei a pesquisar, né, gente? Fiz meu dever de casa, comecei a assistir aí um dia ou outro, assisti a uns jogos da discórdia também, que eu acho que é quando ele se expressa mais, né, na grande maioria das vezes, para poder trazer um pouco de informação para vocês também sobre o que eu acho, da oratória dele. Porque uma coisa que a gente tem que deixar claro, deixando bem claro que eu não tô dizendo aqui se eu torço por ele, se não torço, se gosto, se não gosto dele. Isso nem vem ao caso porque eu também não tô acompanhando tanto assim. Mas uma coisa é certa, gente, ele é muito eloquente, ele tem uma comunicação muito boa, ele se expressa muito bem, né? Você pode dizer, porque ele é ator. Tudo bem, mas não é todo ator que fala tão bem assim não, tá, gente? Então, não são todos que se expressam tão bem como ele se expressa. Ele realmente se comunica muito bem e isso a gente não tem como negar. Então eu separei aqui, gente, 5 características que eu observei, características positivas de fala que podem estar colaborando para que o Arthur Aguiar tenha essa comunicação tão boa, tão bem vista pelo público. Primeira característica, ele domina o assunto. Um bom orador, ele domina o que ele está falando, ele sabe exatamente o que ele está falando, ele estudou aquilo, ele sabe a fundo cada detalhe do que ele está falando. Isso é uma característica muito importante, porque muitas vezes uma pessoa, agora falando de um modo geral, a pessoa quer falar em público, apresentar uma palestra, dar uma aula, falar sobre um determinado assunto, mas ela não domina, ela não sabe tanto. E quando você não sabe tanto, você fica inseguro. Quando você está confuso sobre um assunto, você não se expressa da melhor forma. Porque não tem como, se você não domina aquilo que você está falando, você não vai dar o seu melhor. É inviável, certo? Então ele realmente domina. Eu percebi, principalmente nos jogos da discórdia, que quando ele vai acusar alguém, quando ele vai se defender, quando ele vai... Enfim, eu acho esse jogo da discórdia horrível, porque você fica lá parado sendo humilhado em rede nacional uma vez por semana. Eu acho horrível. Eu não sei como eu ia lidar com isso se eu estivesse no Big Brother, mas enfim, só um parêntese, né? Por isso que eu bato palma pra ele por estar lá, sabe? Enfim, reagindo, botando um cropped e comendo pão, né? Mas assim, eu acho muito legal essa postura, porque ele consegue realmente se impor, né? E ele domina. Então, assim, falando de um modo geral, ele sabe ali do que ele tá falando pra se defender, ele sabe o que falaram dele, ele sabe realmente aquilo, então ele fala com segurança. Então você pensar, ele tem uma segurança pra falar. Sim, mas muito disso vem do fato de que ele sabe do que ele tá falando. Não tô dizendo isso que é certo e errado, mas pra ele é certo. E ele tá seguro daquilo, e ele domina aquilo. Segunda característica, ele é objetivo. Tá? Ele não enrola na hora de falar. Isso eu percebo que alguns outros participantes faziam muito, enrolavam muito, fugiam do assunto em questão. E isso é muito ruim pro público que tá ouvindo, né? Então, ele é objetivo. Olha, você falou isso sobre mim, eu não gostei porque, na verdade, eu fiz isso e eu não achei certo. Ponto. É claro que às vezes a discussão vai rendendo, né? Enfim,
acontece, mas ele é objetivo. A objetividade na fala é importantíssima para que a gente prenda a atenção do público, para que a gente mostre o que veio, porque não é necessário você ficar dando muitos rodeios, entende? A objetividade realmente é a chave aí, principalmente nesses jogos da discórdia. A terceira característica que eu observei é que ele conta uma história, gente. Vocês já devem ter ouvido falar, quem gosta mais de oratória, né? Quem estuda um pouco isso, no famoso storytelling, né? Você contar uma história para prender um ouvinte. Isso é muito comum, a gente fala muito sobre isso nos cursos de oratória. Muitas vezes você contar, por exemplo, tá? Não tô dizendo que ele faz isso não, agora de um modo geral. Você contar uma história pessoal sua para exemplificar algo que você queira falar. Isso é muito bom para prender a atenção de alguém, né? Então é interessante você, enfim, criar todo um contexto, toda uma história para prender a atenção de quem está ouvindo. Isso faz com que a pessoa consiga se relacionar com você, consiga entender, você cria ali um vínculo e faz com que a sua história fique mais plausível, com que o seu assunto fique mais palpável, porque você cria uma conexão com quem está te ouvindo. A quarta característica é que ele interage com o público. Isso é muito legal, eu já percebi isso em alguns vídeos dele que eu vi. Quando ele tá falando, eu tô citando muito o jogo da discórdia, que eu acho que é o melhor momento aí pra você ver o Arthur se expressando. Mas além disso, por exemplo, quando ele tá falando com o Tadeu, quando ele tá se expressando, ele realmente interage com quem tá ouvindo, ele olha para as outras pessoas, ele realmente tá ali como dando uma aula, né? Porque às vezes acontece da pessoa tá lá no jogo da discórdia e tá falando diretamente só com aquela pessoa que ele tá debatendo. Só ali, ou olha pra baixo, olha pra cima, mostra ali uma insegurança. Ele não. Ele olha pra quem ele tá falando, ele olha para as outras pessoas que estão assistindo. É como se ele estivesse dando realmente ali uma aula, uma palestra. Quando ele tá falando com o Tadeu, eu percebo também que ele interage com as outras pessoas que estão na sala. Então isso é muito interessante, gente. Essa interação com o público é muito interessante, porque querendo ou não, as pessoas se aproximam dele. E na oratória, assim como o tópico anterior, né, de contar uma história, é muito importante você se aproximar de quem você está ouvindo, você criar um mínimo de um vínculo. A última característica que eu separei é uma característica que eu acho muito interessante nele, que pelo menos baseado no que eu vi, tá, gente? Pode ser que, não sei, ele tenha feito alguma coisa que eu não vi, ou que ele venha a fazer ainda, mas até hoje, pelo menos eu não vi, ele não se exalta demais. Ele não sobe o tom da voz dele, ele não grita, ele não ofende, ele não xinga, né, propositalmente, como algumas pessoas podem querer fazer, certo? Isso numa discussão, quando você quer provar o seu ponto, isso é muito importante, porque eu vi em vários momentos, até quando aquela Laís estava na casa, ela se exaltava e gritava e realmente ficava muito nervosa com ele, e ele mantinha o tom dele sereno. Claro que ele falava às vezes um pouco mais alto e tal, porque isso faz parte também, você não pode falar, apenas no mesmo tom, né, porque também fica meio entediante. Você tem sim que oscilar, mas ele não grita, você vê que ele não se deixa, ele fica chateado, mas ele continua ali, ó, sereno, respondendo, né, com educação. Então eu acho isso muito importante também, porque a pessoa, quando ela começa a ser contrariada, ofendida, e quando ela não tem argumentos sólidos, ela começa a se exaltar. Muitas vezes ela quer falar mais alto, ela quer gritar, ela quer ganhar no grito, e ele não faz isso. E isso é muito, muito sábio da parte dele, porque não é no grito que você vai ganhar nada. É aí justamente que você perde a razão, quando você se exalta muito. E eu percebo que ele tá lá firme e forte do início ao fim, e eu acho isso muito importante. É muito valioso mesmo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, eu não tô acompanhando a fundo o BBB, mas isso foi o que eu vi baseado em vídeos, em alguns capítulos que falam, alguns dias lá do Big Brother, né? Eu vi alguns dias, eu não vejo sempre, mas baseado no que eu vi, foi o que eu pude observar, que realmente ele tem uma oratória muito boa, ele é muito bom nisso. Se ele é bom no jogo também eu não sei dizer muito, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscrevam no meu canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!